Vou apresentar para vocês o projeto da disciplina de Algoritmo e Estrutura de Dados 3, do professor Kutova, do curso de Ciência da Computação da PUC Minas. A gente fez um CRUD, onde a gente faz leitura, gravação, exclusão e alteração de um banco de dados. Esse banco de dados consiste na inclusão, alteração e exclusão de perguntas. Eu consigo votar e consigo comentar em perguntas. Então, no nosso sistema, eu consigo acessar, cadastrar um usuário, esqueci minha senha e sair. Então, eu vou digitar aqui para vocês, vou digitar para a gente acessar o sistema, vou entrar com um e-mail que não está cadastrado. Quer dizer, que eu já cadastrei, desculpa. Vou digitar aqui minha senha 1234. Ele, bem-vindo, Igor, e acesso ao sistema. Vou aqui tentar cadastrar com o usuário, vou acessar com o usuário que não existe. Teste. @teste e dá com o e-mail não cadastrado. Então, em branco para voltar, pressiono qualquer tecla para continuar, vou cadastrar esse usuário. Então, aqui, teste, @teste, o nome, teste, a senha 1234. Confirmar a inclusão desse usuário? Sim, confirmar a inclusão. Usuário criado com sucesso. Se eu não esqueci, vou acessar esse sistema, então é teste, @teste. A senha cadastrada foi 1234, então vou digitar 12345, senha inválida, e-mail em branco para voltar. Vou voltar, vou colocar esqueci minha senha, então o e-mail foi teste, @teste, foi enviada uma senha temporária para esse e-mail. Então vamos voltar e acessar o sistema, que eu vou apresentar ele para vocês. 1234 a senha. Bem-vindo, aqui é o nome do e-mail cadastrado. Então, consigo criar perguntas, consultar, responder perguntas e notificações. Ele apresenta se tem alguma notificação nova e eu sair do sistema. Então, vou digitar a opção criação de perguntas. Eu posso listar as perguntas. Não tem pergunta, então ele não vai listar nenhuma. Eu posso incluir, então vamos incluir. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Vai pedir para inserir palavras-chave, então eu posso digitar aqui rato, ponto e vírgula, e roeu. Cadastrei duas palavras-chave, dou um S para confirmar. A pergunta foi criada com sucesso, então vou cadastrar mais uma aqui. Arara grita arara. Vou colocar a palavra-chave arara. Vou confirmar essa pergunta no banco de dados. Então, na hora que eu colocar aqui listar, ele vai me mostrar duas perguntas. ID1, a data de criação e o horário. A pergunta, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Palavras-chave, rato e roeu. A pergunta 2 é a mesma coisa. Então, voltando aqui, eu consigo alterar e arquivar. Então, se eu arquivar a pergunta, ele vai pedir qual pergunta eu quero arquivar. Então, eu quero arquivar arara, gritar arara, 2. Pergunta a ser arquivada, ele mostra todos os dados daquela pergunta e pergunta se realmente eu quero arquivar, pede para eu confirmar, eu vou confirmar. Na hora que eu listar aqui novamente, desculpa, ele me informa que a pergunta 2 foi arquivada. Voltando aqui, 0 no menu anterior, continuei, vou consultar e responder perguntas. 2, opção, palavras-chave, rato, ele vai listar aqui para mim o rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, assim que ele listou aqui para mim, eu coloco 0 para voltar. E eu posso responder também a pergunta. Então, vamos responder aqui, rato. Vai mostrar ali para mim. Escolho uma pergunta. Eu vou escolher a pergunta 1. E agora, ele mostra aqui para mim a pergunta, a data de criação, todas as palavras-chave, nota, comentários e respostas. Então, eu vou responder aqui. Listar a sua resposta, incluir uma resposta, alterar a resposta e arquivar uma resposta. Então, 2, eu quero incluir uma resposta. Vou colocar aqui, parabéns pela pergunta. Confirmar. Eu posso listar essa resposta. Parabéns pela pergunta, a data de criação e a nota. Posso alterar essa resposta, posso arquivar essa resposta também, da mesma forma que fizemos anteriormente. Então, continuando aqui, vou retornar para o menu anterior. Eu vou comentar essa resposta. Então, eu quero comentar ou a pergunta
ou eu quero comentar a resposta. Como eu já comentei a pergunta, eu vou comentar a resposta. Então, digito 2. Eu quero digitar o número da resposta que desejo avaliar, 2. No caso, é 1, que é só uma pergunta. Eu vou colocar aqui, obrigado. Enviei. Posso avaliar, então eu quero avaliar a pergunta. Seu voto é positivo ou negativo, P de positivo. Confirmar meu voto positivo, ok. Vou retornar ao menu anterior. Então, eu vou consultar, responder, notificações, não tem notificações. Consultar ou responder pergunta, ok. Palavras-chave, rato. Ele mostra aqui para mim, rato roeu a roupa de idioma, novamente. Vou colocar a pergunta 1. Então, aqui tem a pergunta, tem o comentário, parabéns pela pergunta. Tem a data que ela foi respondida, o nome do usuário que ela foi respondida e a nota desse usuário. Tem aqui a resposta ao meu comentário, obrigado. Então, se você entra com outro usuário, você também consegue cadastrar, você consegue responder essa pergunta feita por outro usuário. Então, aqui, 0 ao menu anterior, voltando, 0 para sair do sistema. Obrigado.